Boa noite, gente. Tudo bem? Paz do Senhor, né? Deixa eu ler com vocês um texto. Vocês estão bem mesmo? Amém? Vejo vocês aqui, né? Amém. Fiquem comigo, por favor. Tá certo? Tá certo? Eu vou lembrar o teu nome agora. Gustavo. Né, Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Que bom. Deixa eu dizer que eu estou feliz em estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema, que é algo que eu gosto de pensar, de pesquisar, de debater e discutir, porque está muito ligado com juventude, né? E como a juventude tem vivido nos dias de hoje. E eu tenho como uma das minhas paixões conversar com adolescentes, jovens e de alguma forma contribuir com a vida deles. Então eu preciso me envolver com os temas relevantes para a juventude e a adolescência. E rede social, tecnologia, espiritualidade são coisas que um adolescente cristão está totalmente envolvido, né? Então a gente precisa realmente conversar sobre isso, discutir sobre isso e principalmente trazer luz através das Sagradas Escrituras e de como a Bíblia nos ensina a viver nesse mundo, né? Essa é a ideia central. Então estou feliz de discutir sobre isso e conversar com vocês sobre voltar aqui nessa igreja, né? Que tanto me abençoa. Então vamos lá, minha gente. Eu queria pensar um pouquinho a partir de um texto bíblico lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Daniel 1, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos desse capítulo 1. Aí eu vou para uma contextualização sobre o tema que eu quero fazer e depois eu retorno para a gente discutir mais o contexto desses jovens aqui que aparecem em Daniel. Você achou? Diz assim um texto. Fica melhor eu falando assim ou mais assim, ó, mais pertinho. Eu grito, assim, né? Que eu tô calmo agora, mas eu vou pegar no tranco ainda, certo? Aí vocês vão me dizendo se estão me ouvindo bem, tá bom? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aí vai lá para o versículo 19 agora. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Esse texto me deixa, né? É impactante demais, né? Porque você está vendo que quem está falando aqui é o rei da Babilônia. E ele está dizendo para os maiorais do reino que não há gente mais inteligente do que esses jovens que estavam ali como cativos, que eram de outro século, de outro reino. E esses jovens foram tidos como os mais sábios. Olha novamente o que é que o rei pergunta, gente. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos
que exigiam sabedoria e conhecimento. Esses meninos aqui, eles fizeram Enem do rei da Babilônia. E os caras gabaritaram o Enem do rei da Babilônia. 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino. Eram os crentes, o menino crente. E aí quando a gente corta para hoje, me dá medo. Porque os nossos meninos crentes precisa ser gente inteligente, que sabe o que está fazendo na vida, que é bom aluno, que conhece de matemática, de geografia, de história e português também. Nós precisamos nos tornar gente sábia, não só no que diz respeito aos assuntos científicos, mas também no que diz respeito às escolhas da vida. Nós precisamos de jovens cristãos nos dias de hoje que sejam sábios sobre as escolhas da vida, sobre como planeja o seu futuro, sobre como pensa a sua profissão. Essa é a ideia, para a gente pensar sobre como a gente vai conectar a sabedoria dos dias atuais com tecnologia e redes sociais. Já deu certo não, irmão? Vou esperar. Tá certo. Eu vou começar então. Tem umas imagens ali que eram boas para a gente contextualizar. Mas vamos lá. E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, e sobre como a nossa juventude precisa se tornar jovens como esses jovens aqui, que foram confrontados pelo rei da Babilônia e foram encontrados como jovens sábios. Essa é a tese principal da gente hoje. Como ser um jovem sábio diante do nosso contexto atual. Como ser um jovem sábio diante de um tempo de muitas informações e pouca sabedoria. Como ser um jovem sábio, assim como foi Daniel e seus amigos na Babilônia, diante de um tempo totalmente difícil de se viver. E olha que eu não estou falando de jovens que estavam vivendo num tempo legal, num tempo bacana. Esses meninos aqui, eles foram tirados de sua terra, levados cativos para a Babilônia. Então eles não estavam num lugar confortável para eles, eles não estavam com a sua família, eles estavam em um ambiente que era difícil, um ambiente que não era um ambiente comum para eles. Mas ainda assim, eles foram vistos como o rei da Babilônia, como jovens sábios. E a pergunta para a gente tentar pensar hoje é: como é que a nossa juventude vai ser uma juventude sábia nesses dias? Como é que a nossa juventude vai ser uma juventude inteligente nos dias de hoje, que faz boas escolhas? Como é que a nossa juventude, que nossos adolescentes vão se tornar gente que sabe utilizar a tecnologia, que sabe dominar a tecnologia e ainda assim se manter fiel a Deus? Eu me lembro, eu fiz universidade em 2008. 2008, né, velho? Nossa, graduação. E quando eu fiz história, e eu me lembro que eu tinha uma preocupação em que eu ia encontrar na universidade cursando história. E todo mundo me assustou muito em relação a isso, dizendo: meu Deus, vai se desviar no primeiro semestre. Essas eram as profecias sobre mim. Aí eu digo: e agora? Será que eu vou mesmo? Vamos lá. E quando eu cheguei na universidade, eu encontrei um grupo de cristãos na minha turma. Éramos 10. E eu achei tão legal esse: poxa vida, eu vou ter amigos para caminhar durante todo o meu curso universitário. E para encurtar a história, a gente terminou a universidade e dos meus 10 amigos, só apenas eu e mais um permanecemos
fiéis a Cristo. Todos os outros se desviaram. Dos 10 que a gente tinha. E isso não é uma realidade distante. A universidade se tornou um ambiente onde os jovens cristãos perdem a sua fé. A universidade se tornou um ambiente onde um jovem cristão vai para lá, você fica com medo. Será que esse menino vai continuar crente na universidade? Então, a pergunta para a gente tentar pensar hoje é: como é que você vai ser um jovem cristão aonde você estiver, cara? Você está onde hoje? Onde é que você está hoje? Está fazendo... Ô, Gustavo, você está fazendo que série, Gustavo? Hã? Terminou o ano passado. Vai para a universidade, Gustavo? Ainda não, vai estar vendo, né? Lucas, está fazendo que série, Lucas? Vai para o 9º ano, concluiu o ensino fundamental. Yasmin, vai para a primeira série do ensino médio, vai começar o ensino médio. Quem está no ensino fundamental aqui ainda? Seja o ensino fundamental, ó. Ensino médio, quem está fazendo ensino médio? Ensino médio. E a galera da universidade, temos aí universidade. Mercado de trabalho, quem está sofrendo aí como CLT já? Olha aí o jovenzinho CLT, ô Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Aonde você estiver, ensino fundamental, ensino médio, universidade ou no mercado de trabalho, a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente seja cristãos, fiéis a Deus nesses lugares. Como é que a gente faz isso, irmãos? Nada? Eu vou, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa em tecnologia, para a gente contextualizar esse tema de tecnologia e rede social, a gente está falando de 3 coisas, basicamente, tá? Tecnologia tem a ver com técnica, com método e com o domínio da atividade humana. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano faz que envolve uma técnica e um método e é criação humana, é tecnologia. Então, o ser humano, ele é capaz de desenvolver tecnologia, porque ele consegue pensar em algo, desenvolver uma técnica para isso, que precisa de um método para acontecer, certo? Na minha apresentação, tinha algumas imagens que nós iríamos ver, para a gente pensar um pouquinho. Chegou? Você quer que eu vire? Mas eles conseguiram ali. Foi? Foi não. Vamos... A gente é professor, né, Lili? A gente consegue se virar. Então, tem algumas imagens aqui que eu queria que a gente visse e vocês vão me dizer se é tecnologia ou não, tá? Deixa eu ver aí, ó. Tá tão ruim. Dá para ver um pouquinho? O que nós temos aqui? Roda. É tecnologia? Vai segurar? Tecnologia é. O que o homem conseguiu fazer quando desenvolveu a roda? Carro. Se locomover mais rápido. Transportar. Então a invenção da roda conseguiu fazer com que o ser humano conseguisse transportar objetos de um lugar para o outro sem tanto esforço assim. Primeira coisa que ele fez. Depois, seguindo aí para o grande século da invenção, século XVIII, a gente tem aqui o primeiro automóvel que era movido a combustão. A partir daqui, o ser humano conseguiu desenvolver lá da roda algo que agora conseguia se locomover sozinho, sem precisar de um animal puxando ou de alguma força motora do próprio homem. Combustível agora fazia com que o homem conseguisse se locomover. Mais um passo na tecnologia. O homem agora consegue transportar-se de um lugar para o outro com mais agilidade, com mais rapidez. E aí, o que é isso aqui? Pregos. Tecnologia, pregos? Por que pregos é tecnologia? Feita pelo homem, beleza? O homem usou técnica e precisava de um método. E a invenção dos pregos começou a facilitação da arquitetura, gente.
A partir da ideia de que você poderia unir duas partes de alguma coisa com os pregos, o homem conseguiu agora pensar e construir coisas e foi se desenvolvendo a partir da invenção de algo sólido que conseguia agora unir duas partes. O homem inteligente, né? Aí depois a gente vem para a invenção da eletricidade. Eletricidade transformou de maneira incrível a maneira da sociedade se desenvolver. Agora o homem poderia iluminar as cidades, os ambientes, sem precisar de um outro combustível. Então, você tem agora mais facilidades. Aí vamos mais, ó. A bússola, lá das Antigonas, bússola. Começou, tecnologia bússola. Por quê? É isso, se encontrar aqui, né? Gente, ó, para a geração Z, bússola era um Google Maps, GPS, bússola, certo? Só que é analógico, tá bom? Então, a bússola fez com que o homem conseguisse agora se localizar e revolucionou a navegação, bússola, homem. Que mais? Olha aqui, cadê a galera que estuda da saúde? Antibiótico, penicilina, antibiótico. Transformou a técnica e a ciência médica. Chegou! Tecnologia! Muito obrigado, estou na penicilina. Isso, meu amigão! Tecnologia, olha aí, tá vendo? Os caras foram ali, pensaram juntos e resolveram o problema da tecnologia. Agora se eu testar, aê, deu certo. Penicilina, revolução dentro da ciência. Porque agora pequenas coisas, pequenas doenças que levavam o homem à morte, como uma pequena infecção por um corte que não tinha como se curar, a penicilina resolveu. E o homem consegue agora modificar a maneira com que a medicina foi pensada. A partir daí, a ciência dentro da medicina só avança, a ponto de nós termos hoje robôs de nanotecnologia fazendo cirurgia. E tudo começa com a invenção de quê? De isolar um bicho aí e conseguir antibiótico. Depois a gente tem isso aqui, ó. Quem que lembra desse aí? Ai, vocês não sabem o que é isso. Isso aqui, gente, é telefone. Telefone. Certo? Isso aqui. A telefonia revolucionou a maneira do homem se comunicar. Olha que extraordinário. O homem agora consegue ouvir a voz do outro a longas distâncias, o que era impossível até a invenção da telefonia. Você consegue ouvir, passou a ouvir e conversar com outras pessoas a longas distâncias. Isso aqui resolveu muita coisa, como também causou muitos problemas, mas muita coisa foi resolvida quando o telefone foi pensado. Aí aqui, ó, nós temos a aviação, modificando e transformando ainda mais o meio de transporte. O homem consegue se locomover de maneira muito mais rápida. Viagens são feitas de um país para o outro de maneira muito eficiente, que até então não se tinha. A gente tem o computador, que transformou a maneira do homem trabalhar, a maneira do homem guardar arquivos, guardar dados. Você tem agora um objeto que consegue modificar a maneira com que o homem trabalha. Você não precisa mais de tantos papéis assim. E o computador transforma o mundo do trabalho. O mundo do trabalho. Tecnologia, o homem inventando isso. Depois você tem a invenção da internet. A internet continua trazendo essa mudança na maneira com que o homem trabalha, com que o homem vive, com que o homem pensa. Porque agora você consegue, através da rede mundial de computadores,
conectar pessoas a longas distâncias. E não só pessoas, mas também trabalho. O homem consegue fazer grandes comunicações. E depois você tem, crianças, cadê os adolescentes? Não se assustem. Não, calma. Ai, vai, me ajuda aí, meu irmão. Não se assustem. Voltou aqui. Anos 2000, Nokia 3310. Eita! Você não sabe o que isso fez na vida da gente, acabou com tudo. Isso aqui transformou uma sociedade inteira. Agora você conseguia se comunicar de maneira muito rápida e eficiente. Depois chega para a gente no Brasil a Oi, com um chip 31 anos Oi. Você tinha esse chip, Marquinhos? Era. E o telefone celular transformou a sociedade de uma maneira extraordinária. Porque o homem agora com o telefone celular começa a unir todas aquelas outras tecnologias e fazer isso de maneira portátil. O homem não precisava mais esperar chegar em casa para fazer ligações. Ele poderia fazer ligações de onde ele estivesse. E aí, a ideia é, as invenções tecnológicas humanas, elas giram em torno de pelo menos dois eixos, gente. Comunicação, relacionamento e criatividade. Tudo que o homem cria, você vê que o objetivo disso é se comunicar com o outro, se relacionar com o outro. E de onde vem toda essa ideia, esse pensamento? Vem de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, criativo e comunicativo. Tudo o que Deus criou tinha essa mesma ideia de comunicação. Deus cria lá em Gênesis 1, o mundo, o jardim, o homem, para se relacionar com o homem, para que o homem se relacionasse com a natureza, comunicação. A ideia é essa. Só que aí, sim, e aí para a gente pensar um pouquinho mais sobre a criatividade e a criação de Deus, Deus demonstra isso em todas as coisas que Ele criou. A natureza revela muito bem isso, né? Você tem uma ideia? Esse pequeno ser aqui, olha que bonitinho, é uma lagartinha fofa. E Deus, em sua criatividade, planeja que esse bichinho se transforme nessa coisa aqui. Que coisa linda, né? Metamorfose faz isso. Transforma esse bichinho aqui nisso aqui. Deus colocando na mente humana ideia e criatividade para que o homem consiga pensar e criar coisas incríveis e maravilhosas. Então, tudo de tecnologia que a gente tem hoje, criado pelo homem, foi inspiração divina. Foi Deus quem permitiu o homem pensar e criar. Porque Deus é o Criador, o grande criativo. Não é isso? Gênesis 1:31, Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Só que aí, a gente sabe da história, e sabe que essa criação, ela foi deturpada. Em Romanos 5, 12 e 19, vai me dizer que o pecado entrou no mundo, e como resultado disso, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Essa maravilhosa criação, agora está manchada, deturpada pelo pecado. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele envia Jesus Cristo para reconciliar a criação consigo mesmo. A história do homem, a gente sabe já sobre isso, né? Está ali dentro desses três eixos: criação, queda e redenção. Então, tudo o que a gente
olha no mundo hoje, vê no mundo hoje, está dentro desses três eixos aqui. Deus criou, pecado estragou, Deus providenciou um meio para redimir. Assim também é com a tecnologia. Deus criou, porque foi Deus quem colocou na mente humana para que ele conseguisse produzir todas as invenções tecnológicas. O próprio homem usa essa tecnologia com o pecado que é original dele, por isso que é prejudicial em muitas coisas, porque o mesmo homem criador é o mesmo homem pecador que usa a tecnologia para o mal e para o seu próprio mal, mas também Deus providencia a redenção para todas as coisas criadas. Então nós podemos usar tudo que é de tecnologia, redimindo-as através do que, minha gente? Cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? Me diga aí, Débora. Já ouviu falar, mas não... Cosmo e visão. O que é cosmo? Alguém me ajuda? A maneira de ver as coisas. O mundo. Cosmos ali é mundo, visão é visão mesmo. Então é a visão de mundo. A maneira com que a gente enxerga todas as coisas. Um exemplo básico de cosmovisão é a lente de uns óculos. Você põe uns óculos para enxergar através dessa lente. Como é que a gente vai redimir o mundo, gente? Olhando para todas as coisas criadas através da ótica bíblica, da maneira que Deus quer que a gente enxergue todas as coisas. Aí vamos caminhar mais um pouquinho aqui para frente. A partir disso, eita irmão, será que vai dar certo aquele outro? O vídeo? O bichinho, dei trabalho para os bichinhos hoje, viu? Mas é assim mesmo. Eu sou professor, o professor gosta de dar trabalho para o povo. A partir dessa ideia, gente, de criação, queda e redenção, vamos aplicar isso para a tecnologia e para as redes sociais? Como é que a gente aplica a redenção? Como é que a gente pensa em redimir o nosso uso de tecnologia, de internet, de redes sociais? Acho que fica claro para a gente que a gente precisa disso, né? A gente precisa aprender a redimir essas coisas. Então vamos pensar sobre isso. Aí para isso, eu vou desistir do vídeo. Vamos pular. Ah, deu certo? Aí eu queria que vocês observassem um pouquinho esse pequena animação. Tem um sonzinho, não? Não, né? Tá bom. Pedi demais.
Acho que é isso. Obrigado, irmão. A gente pensar um pouquinho mais aqui, gente. Essa animação, ela condiz com a realidade, sim ou não? Não é? É assustadora a realidade que a gente tem de como nós estamos usando hoje a tecnologia, as redes sociais e a internet para os nossos malefícios, não é? Então, alguns dados aqui para a gente pensar um pouquinho sobre como a tecnologia voltada para as redes sociais agora tem afetado o ser humano. Então, alguns dados aqui mostram para a gente, isso é uma pesquisa de 2023, sobre a quantidade de usuários em milhões das principais redes sociais do mundo, no Brasil, a pesquisa do Brasil, tá? Então, para você ver que o Facebook lidera aí com a maior quantidade de usuários, e aí nós temos depois YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, que eu não sei nem que rede social é. Quem conhece essa rede social aí? Quem conhece? Não. TikTok, quem conhece TikTok? Vamos fazer uma brincadeirinha, tá? Você vai me dizendo se você tem conta nessas redes sociais, por favor. Facebook, alguém? Olha aí. Para você que não sabe, todo mundo tem Facebook porque está conectado com tudo que é da Meta, então tudo é Facebook, tá? YouTube, quem tem conta no YouTube é o Google, né? Tudo que você faz lá está no Google, exatamente. Quem tem WhatsApp aí, minha gente? Olha aí. Alguém não tem WhatsApp? Cadê? Não tem? Tem, né? A mamãe não deixa, né? Deixa. Ele tem? Rapaz, pensei que tu ia se salvar. Instagram, quem tem Instagram, minha gente? Eita Jesus, é nós. Tamo aí. TikTok. Alguém tem TikTok aqui? Sério? Sério, cara? Diz que é uma das mais bombadas assim, entre os adolescentes e jovens, né? Os meninos me dizem na escola que eles fazem pesquisa para trabalho em TikTok. É isso mesmo? Como é que pesquisa em TikTok? Ele é mais rápido que o YouTube. No TikTok. Então, olha aí. Sim. Digita na pesquisa, segunda. Isso. TikTok. Quem usa o Messenger do Facebook ainda? Você usa? Para comprar lá naquelas... Telegram, quem tem Telegram, gente? Usa aí. Snapchat. Alguém ficou com medo ali porque ninguém levantou a mão. Mulher, não desiste. Você tem Snapchat? Snapchat é o nome? Snapchat. Você tem? O que faz isso? Filtro. É para fazer foto e pegar os filtros que tem lá. É isso? Mais usado. Fazia o que o Snapchat? Só ficava 24 horas. Tá. Esses conhecidos aí, o Twitter. Quem tem Twitter? Tem Twitter? Twitter é terra sem lei, meu Deus do céu. O que é aquilo? É loucura, Twitter, Jesus. Como que é? É o melhorzinho. Rapaz, eu acho uma loucura o Twitter. Não, tudo aqui, né, velho? Enfim. Aí, o Pinterest. Alguém tem? Levantou com gosto ali. Pinterest. Pinterest faz o quê? Criatividades. O Pinterest eu uso também, eu gosto. Eu gosto, sim, pesquisar, né? O que vestir hoje, aí eles botam... Essas outras redes sociais, alguém conhece? Não? Bom, a ideia aqui é... vocês já assistiram esse documentário da Netflix? Quem assistiu?
Fica a dica aí, por favor, assistam esse documentário. E a grande ideia desse documentário é que todas essas redes sociais foram criadas para ser usadas pelo homem. Só que aí o que está acontecendo, e os especialistas que comentam nesse documentário, eles afirmam isso. Aconteceu que o efeito contrário, as redes sociais passaram agora a usar o homem. Então, as redes sociais conseguem agora controlar as pessoas. Por quê? Porque elas conseguem afunilar aquilo que você escolhe para ver. Isso, qual é o grande problema? Isso faz com que você se torne uma pessoa dependente dessas redes sociais, porque elas combinam com você. Tudo que você gosta de ver, de fazer, as redes sociais vão levar você para isso. E aí a gente é gente e detesta ser confrontado. Então a gente prefere usar as redes sociais, porque lá as músicas que você gosta, elas vão aparecer. O Spotify, toda semana, indica para a gente uma playlist baseado no seu gosto. Aqui estão as músicas que você pode gostar. Se você clicar nessa playlist, ele acerta todos os seus gostos. Isso ajuda você a não ouvir o que você não quer, a não ouvir as músicas que você não quer. E qual é o problema disso, gente? O problema é que você passa a ser uma pessoa controlada por tudo isso, e uma pessoa que não consegue conviver com o diferente, com o outro. Não era assim antes disso aqui. Por quê? O que a gente... vou dar um exemplo aqui. O que é Netflix, gente? Netflix é uma locadora na sua frente. Você consegue escolher o que você quer. E baseado naquilo que você assiste... Não sei se tem alguém que é dorameiro aqui. Cadê Jesus? Ah, Jesus. Essa doença tem se espalhado. A próxima pandemia vai ser... Não. A minha esposa gosta de dorama. Então a Netflix da gente só indica dorama. Baseado no que você mais vê. É dorama. E eu não consegui encontrar mais nenhum outro filme do meu gosto. Porque ela assiste dorama e só indica dorama. Aí ela diz assim: cria um perfil só para você. Só que a ideia é, mas se eu criar um perfil só para mim, eu vou entrar nessa onda de só vai aparecer as coisas que eu gosto. E eu preciso ser confrontado, eu preciso ver coisa que eu não gosto também. As redes sociais fazem isso. Você segue no Instagram só quem você gosta de seguir. Qual é o grande medo dos grandes influencers? Eles serem cancelados. E as pessoas deixarem de seguir ele por uma coisa que ele disse que os seus seguidores não gostou. Porque se alguém do Instagram diz alguma coisa que eu não gosto, o que eu faço? Deixo de seguir. Eu não sigo mais. Isso vale para tudo. Se eu sou um cristão e eu não curto muito a vibe pentecostal, eu não sigo ninguém da galera pentecostal. E eu fico só no meu clãzinho de reformado, Tá tudo bem, o meu mundo é esse aqui. E o que vai criando isso na gente? A primeira vez que você passa em frente a uma igreja pentecostal, você acha um absurdo aquilo e diz: porque você está tão acostumado a só ver gente do seu clãzinho, da sua bolha, do seu mundo, que você não consegue mais lidar com os diferentes, com a coisa diferente. Entende? Eu ando com a galera que gosta de uma música daquele pessoal do Nordeste, né, do Coletivo Candinheiro. Quem já escutou eles aqui? Quem gosta deles? Vocês gostam? Ai, minha gente, fala, vocês gostam? Já ouviram falar? Ai, gente morta, vamos lá. Sim ou não? João Manô. Já ouviu falar de João Manô? Escutou ele? Canta uma música. Temporais. De novo. Salmo 139. Spurgeon. Olhando para sua... é isso mesmo. Muito bem.
Eu converso com uma galera que gosta disso, a gente escuta muito isso. E aí um dia eu estava escutando minhas coisas e na minha playlist do Spotify, que eu escuto tudo, saiu aquele, no final do ano, retrospectiva. E eu coloquei os mais ouvidos. E no meu, dos mais ouvidos, quem era mais ouvido era Diante do Trono. E eu botei lá, postei o tanto de gente que veio me detonar. E tu escuta eles. Misericórdia, os escândalos que estão acontecendo na Lagoinha. E não sei o que, como é que tu tem coragem de ouvir? Digo, me deixa. Eu cresci ouvindo, quem é Jesus? Eu preciso saber. E eu vou ouvir agora, eu vou ouvir Ana Paula Valadão. Eu vou ouvir, preciso deixa eu escutar o que eu quiser. Sabe isso? Porque a galera não suporta essa ideia de lidar com o que é diferente de você. Porque as redes sociais nos conduzem para a nossa bolha. E aí eu estava dando o exemplo da Netflix. O que acontece? Você vai lá, assiste Netflix, e você escolhe o que você quer assistir. E você consegue maratonar uma série e assistir todos os episódios da temporada em uma madrugada, se você quiser. Quem já fez isso aqui? De repente, você olha na janela, está amanhecendo. 5 horas da manhã e você maratonou o negócio. Gente, isso há anos atrás, você só tinha o que para assistir, Jamerson? Tela quente. Gente, eu tenho que explicar toda vez para os mais novos. Tela quente era um programa que passava na TV Globo, de filmes, toda segunda-feira à noite, um filme. E a gente só tinha tela quente para assistir. Então você tinha que esperar o filme da semana, Exterminador do Futuro. Esperava segunda-feira para assistir Exterminador do Futuro. Mas eu queria assistir As Panteras. Mas a Globo escolheu o Exterminador do Futuro para essa segunda-feira. E você vai ter que assistir. E quando terminava o filme, eles indicavam o próximo. E você queria muito assistir logo o próximo, mas não podia. Por quê? Porque era só uma vez na semana que você assistia no próximo domingo. Sessão da tarde ninguém queria mais, porque era sempre os mesmos. Os inéditos só vinham em tela quente, né? Em tela quente. Só que hoje a galera assiste onde quiser. Onde quiser. Até os filmes do cinema vão para os streams que são roubos, sei lá como é que eles fazem isso. A galera grava no cinema e coloca nas plataformas. E você consegue assistir o filme que está no cinema, ainda em cartaz. Não tem que esperar mais nada. E o que é que se cria na gente? Um monte de gente, e adolescente e jovem, que não sabe mais esperar. Que não sabe esperar. Lá na escola, os meninos pedem, a gente faz simulado, né, prova, e eles querem que eu divulgue o gabarito assim que termina o horário da prova. Já terminou, nossa prova vai até 6h30 da noite, para o menino do ensino médio. E aí eles querem que eu liberem o gabarito 6h35 da noite. Eu, como um bom coordenador raiz, eu só libero na segunda-feira. Nossa prova é na sexta, toda sexta-feira tem prova. Eu só libero o gabarito na segunda-feira. 6h30 da noite. E já veio tanto pai reclamar comigo e dizer, por que não libera logo? Porque eu não quero. E eles vão ter que esperar e aguentar a ansiedade deles até a segunda-feira. Porque a nossa geração é uma geração de jovem e adolescente que não sabe mais esperar. Não sabe esperar. E parece inofensiva a Netflix. Poxa vida, é a Netflix. É só escolher filme. É só maratonar. Mas isso está criando na nossa mente coisas muito prejudiciais. Eu li uma pesquisa de uma psicanalista do MIT e ela elencou alguns sintomas de dependência das redes sociais. E vamos passar por eles aqui para a gente tentar ver
se nós estamos dependentes das redes sociais ou não. Primeiro delas é nervosismo quando não se tem acesso à internet, a rede social não funciona ou está mais lenta do que o habitual. Você chega num lugar onde não tem Wi-Fi. Ou você chega num lugar que a sua rede móvel não pega e a primeira coisa que você pergunta ou olha nas paredes é se tem uma telinha de Wi-Fi. Isso é um sinal. Ou quando dá bug no Instagram ou no WhatsApp. Vê se quando acontece isso, né? Eu adoro quando acontece isso, porque eu não preciso responder as mensagens. Outro sintoma, consultar as redes sociais assim que se levanta e antes de se deitar. Assim que se levanta, a primeira coisa que você faz é você teve notificação durante a noite. Ou a última coisa que você faz antes de dormir é dar uma verificada se ainda tem alguma mensagem. Segundo a psicanalista lá do MIT, isso é um sintoma de dependência das redes sociais. Outra coisa que ela diz, sentir-se inquieto se não tiver smartphone ao alcance. Sentir-se inquieto se não tiver o smartphone ao alcance da mão. Você procura ele e não acha. Eu me identifico com esse aí. Onde é que eu deixei? Você sabe o que aconteceu. Porque parece que é uma parte sua, né? Um membro seu. Se não tiver ao seu alcance, você fica desesperado. Eu vim aqui hoje, aí eu vim com o Gemima, minha sobrinha, e eu achei tão massa, né? Eu não elogiei ela na hora, para ela não ficar se achando, mas ela esqueceu, entrou no carro, busquei ela em casa, ela entrou no meu carro, aí depois de um tempo ela fez, eita, eu acho que eu esqueci o celular. Aí repensou, será que eu volto, será que eu não volto? Eu disse, não, deixa para lá. E eu, uau, evoluída! Né? Porque qualquer um de nós talvez voltaria para pegar o celular. Quantos de nós aqui já deu uma olhadinha no celular enquanto nós estamos no culto aqui? Outra coisa, caminhar utilizando as redes sociais. Quem já fez isso? Não, está no shopping lá passeando e você vai dar uma olhadinha enquanto você está caminhando, né? Smartwatch, vibrou, olhou. O que mais? Sentir-se mal se não receber likes, ou retweets, ou visualizações. Quem fica verificando aí se teve curtido o que você colocou? Quem fica olhando, quem foi que visualizou o seu story, seu status? Vai lá na visualizaçãozinha e dá uma olhadinha em quem já viu aquilo ali. Sintoma de dependência da rede social. Ela diz assim, ó, usar as redes sociais enquanto dirige. Quem dirige aí? Dá uma olhadinha, né? Se minha esposa estiver de lado, eu não faço isso porque ela fica brava. Mas sozinho, ainda rola verificadazinha assim. Oh meu Deus, ajuda a gente. O que mais? Sentir a necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida diária. Quem que já se libertou disso, não precisa botar onde você está todo o tempo. Ninguém quer saber que você está no açaí. Toma o seu açaí, cara, pronto. Ninguém precisa saber que você está no shopping lá e assistiu tal filme. Então, quando há essa necessidade, eu tenho que compartilhar. Eu estou aqui nos lugares, eu preciso dizer que eu estou aqui. Eu preciso mostrar que eu estou aqui. Se é necessidade, é um sintoma de dependência das redes sociais. Outra coisa, ela diz, achar que a vida dos outros é melhor do que a sua, em função do que se vê nas redes. Isso aí a gente faz isso, a gente faz isso. Eu vejo, meu Instagram só tem igreja, né? Aí eu vejo a igreja da galera assim, puxa vida, velho. Que igrejona massa. Né? E você fica naquela, meu irmão, aí você olha para a sua, de caramba. Olha para a rede social. Né? Só que aí você precisa lembrar que a galera da mídia capricha, né? E aí pega o melhor ângulo. Você viu os caras pregando, velho, vendo os cortes de Jamerson aqui. Nossa, velho, que pregação, cara.
Mas a galera pega o corte, velho. Calma aí. Vai que no começo ou no final soltou, vazou uma heresiazinha ali, né? Tem que ver completo. E a gente faz isso. Aquilo que você vê, você acha que a vida dos outros é melhor do que a sua. Porque tal pessoa postou foto na praia em janeiro e você não foi para a praia em janeiro. E aí você começa a se comparar, a se sentir mal. Porque está todo mundo e você não está. Sintoma. Outra coisa aqui, ó. Fazer check-in. Esse meu bicho de vez em quando falha. Passa aí, irmão. Já. Deu errado. O próximo é fazer check-in para cada local ao qual vai. Sabe, cheguei. Você bota lá, você precisa dizer que chegou e marca o lugar. Eu vou confessar, vou confessar não. Eu vou confessar para vocês um negócio. Eu fiquei brigando com isso, porque eu já tinha visto isso aqui, aí eu comecei a me policiar em muitas coisas, né, em relação a isso. Aí eu fui fazer, alguns anos atrás, a minha primeira viagem de avião. E eu disse, cara, eu não vou colocar nada sobre isso. Eu não precisar dizer às pessoas que estou viajando e tal. Mas eu não fiz, não coloquei. Ninguém sabe que foi minha primeira, ou essas coisas todas. Mas foi difícil pra caramba, velho. A foto da janela... com a logozinha da Gol lá pra... Todo mundo coloca, eu digo, meu Deus, eu boto ou não boto. Porque a gente gosta disso, mas é um sintoma. E aí qual é a questão, gente? Qual é o problema disso tudo? Chegar aqui. Qual é o problema disso tudo? Qual é o problema desse uso? Qual é o problema dessa dependência nas redes sociais? Aí tem alguns problemas aqui, ó. Porque tudo isso, tudo que a gente consome em rede social, faz isso aqui com a gente, ó. Ela forja a nossa identidade e o nosso caráter. Tudo que você vê em rede social está contribuindo para formar opinião na sua cabeça e na sua mente. Então, quanto mais eu uso, mais a minha identidade está sendo forjada por aquilo que eu consumo na internet. Por aquilo que eu consumo na internet. Aí volta a dizer sobre... Vamos falar sobre isso. Outra coisa. Tudo esse acesso todo que a gente está consumindo constrói a nossa teologia e a nossa cosmovisão. Constrói. Todas as pessoas que estou ouvindo sobre teologia nas minhas redes sociais, elas estão forjando o meu conhecimento sobre Deus e sobre Bíblia. E aí, como a rede social vai me levar só para aquilo que eu gosto, eu só vou ter acesso ao que pensa Agostinho de Hipona sobre teologia. E aí, quando eu conheço outra pessoa que não pensa dessa mesma forma, eu começo a condenar a teologia do outro. A maneira com que o outro cultua. Por quê? Porque tudo que eu consumo na rede social está me levando a construir a maneira que eu vejo Deus ou que eu vejo o mundo. Outra coisa que a rede social faz, ela vai levar a gente a relativizar a verdade, nos levando a criar as nossas próprias verdades individuais. Sabe aquela história que todo mundo é perito de alguma coisa? Todo mundo dá opinião sobre tudo. Por quê? Porque a gente consegue essa liberdade nas redes sociais. Você pode comentar sobre o que você quiser. E isso vai fazer a gente criar as nossas próprias verdades. E passa a não existir mais para a gente uma verdade absoluta. Por quê? Porque eu tenho a minha verdade. E aonde meu grupinho de rede social vai concordar comigo. Então eu posso encontrar um grupo de pessoas que concorda comigo. E eu vivo na minha bolha e eu vivo com eles. Porque eu penso assim, desse jeito. Isso aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, né? A politização de 2 partidos políticos no Brasil. Onde ninguém conseguia mais conversar sobre os assuntos. Onde famílias foram divididas.
porque não sabiam mais lidar com o diferente. Jantares de Natal foram cancelados. O que mais? A rede social e o nosso consumo nos leva a aprender sobre relacionamentos, afetos, namoro, sexo e casamento. O que os nossos jovens e adolescentes estão aprendendo sobre esses assuntos é do que eles consomem nas redes sociais. É do que eles aprendem nas redes sociais. E aí vem um menino de 12 anos querendo namorar. Por quê? Porque ele vê 500 meninos de 12 anos namorando também. Entendeu? Está aprendendo, se fulaninho, você entende isso? Outra coisa. Eita, esse aqui não é não. Esqueçam esse do meio, tá? Era para ter tirado. O que a rede social faz com a gente, gente? Nos leva a ter acesso a muita informação, e isso causa uma desumanização ou dessensibilização do ser humano. A quantidade de informação que a gente recebe nos leva a achar nem aí as notícias mais relevantes ou não. Já viu tanta guerra acontecer no mundo que mais uma guerra? Você vê tanta fome no mundo nas redes sociais, quando você vê alguém passando fome do seu lado, você diz, é só mais um. Outra coisa que aconteceu antigamente, a única notícia relevante que você tinha era quando você estava assistindo TV e tocava uma musiquinha assim, ó. Lembra dessa música? Era a notícia que você tinha. Aí alguma coisa importante aconteceu. Hoje em dia, minha gente, tudo que é ao vivo, é na mesma hora que aparece. E você tem acesso à informação do outro lado do mundo que não tem nada a ver com a sua vida aqui, mas isso faz você acessa essa informação, e isso constrói em você uma dessensibilização. Você não se importa mais com as notícias ao redor do mundo. Que já sabe de tudo. Não dá tempo de você chorar pelas enchentes que estão acontecendo lá fora, porque de repente tem outra notícia boa que aconteceu. E tem outra notícia mais destrutiva ainda mais à frente. Vocês viram em dezembro o quanto de avião caiu? Alguém se importou com isso, gente? Caiu um avião, nossa, caiu um avião. Depois, no outro dia, outra notícia, segundo avião caiu, a gente nem viu mais que avião caiu. Porque já viu outro e foram 4 aviões que caíram, e você, caiu o avião. Alguns anos atrás, poxa, vocês não têm ideia, caiu um avião, era uma semana a mesma notícia. Botava a lista dos... ficava procurando e mostrando, e você ficava, poxa, será que vou encontrar? Isso gerava sentimento em você, cara. Gerava sentimento, você ficava preocupado com as famílias do avião que caiu. Será que achou? Será que não achou? Acabou isso hoje. Você não tem mais gente. É o que apareceu no vídeo aqui. Há um acidente que acontece, tem alguém com a perna sangrando. A primeira coisa que as pessoas fazem não é ligar para a SAMU, gente. É filmar. Para mandar para Márcio Rangel. Para ser o primeiro a colocar. Isso vai criando na gente essa desumanização. Certo? E aí, a solução para isso, né? O que a gente pode fazer diante de tudo isso, minha gente? Como é que a gente redime isso? Não sei se você foi se identificando aí, mas quando eu estava lendo sobre isso e preparando isso, poxa vida, cara, a gente precisa melhorar no que diz respeito ao que constrói a nossa sabedoria. E é exatamente essa a tônica do livro que vocês leram aqui, né? E aí, pensar no que está construindo a sua identidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Qual é a base que você está fincado para a sua cosmovisão?
para a maneira com a qual você olha e pensa sobre casamento, você que é adolescente. Como é que você pensa sobre casamento? Como é que você pensa sobre igreja? O que é igreja? Qual a importância de estar na igreja? Como é que você pensa sobre isso? É tudo que você vê em rede social que está levando você a refletir sobre isso? Como é que você pensa sobre o seu futuro? A profissão que você vai levar para frente? Reflete como sobre isso? É observando os dados e vendo qual é a profissão que dá mais dinheiro? Ou verificando ali as listas do SISU para ver a pontuação que você consegue se encaixar? Como é que a sua vida ela é pensada a partir de quê? O autor do livro, deixa eu ver o nome dele aqui que é meio difícil, é Brett McCracken. É mais ou menos isso. A ideia dele é a gente pensar em como a gente está olhando para as informações e para a formação da nossa vida. Como a gente está consumindo informação, e essas informações é aquilo que está formando o nosso caráter. É aquilo que eu consumo. A grande pergunta é: o que você está consumindo nesse grande universo de internet e de rede social? As 5 bases que o autor traz para pensar sobre isso é a Bíblia como a grande base ali, o que finca tudo. A igreja, a comunidade cristã. É interessante porque ele vai dizer que a igreja é o lugar onde você aprende a lidar com os diferentes, coisa que a rede social faz o contrário, leva você a lidar com os iguais. O McCracken diz assim: você precisa da igreja porque é lá que você vai ouvir a música que você não gosta. E se você só ficar com o Spotify, você só vai ouvir o que você gosta. Mas lá na igreja, o conjunto de senhoras vai cantar uma música de 1970 e você vai aprender. É na igreja que ele vai dizer que você vai lidar com as diferenças teológicas. Vai ter gente que vai pensar diferente de você. E vai ter um irmãozinho lá na igreja que não adianta o tanto de vezes que o pastor prega sobre um assunto que ele não muda de ideia. E você vai aprender a lidar com isso e amá-lo da mesma forma. Não tem como dar um follow na igreja. Você tem que estar com as pessoas. É na igreja que esse ambiente de formação a gente precisa levar. Outra coisa que ele vai dizer, a natureza, a revelação geral de Deus é algo também que precisa fazer com que a gente absorva as informações e a formação disso. A contemplação da natureza deve ser uma base para a nossa formação como gente, como pessoa. Entendesse? Natureza, olhar para a criação e ver um pássaro. Eu viajo às vezes. Outra coisa que ele vai dizer. Já me estou dizendo, por que eu chamei esse cara aqui? Outra coisa que ele vai dizer é bons livros, leituras profundas, que precisa fazer parte da nossa formação, do nosso caráter. Ler com profundidade. Ler com profundidade. Aí eu fico assustado com isso, porque depois da pandemia, quem estudou na pandemia aqui? Quem estava estudando ainda? Pronto. Estou na pandemia, não sabe mais ler não. Acabou. Porque os meninos da pandemia, eles aprenderam que eles conseguem passar de ano sem ler. Aí que está o problema. Mas o autor vai dizer, a profundidade naquilo que você lê é o que precisa fazer parte da sua formação. E aí, em último lugar, que ele não descarta, mas a produção de conteúdos de internet. Por que ele coloca ali no topo da pirâmide, minha gente? Porque quando a sua base é toda essa aqui, você vai conseguir selecionar aquilo que você vê.
E você pode ver algo que é contrário à sua essência, mas você não negocia. E é exatamente isso que acontece com os amigos de Daniel no texto que nós lemos no início da minha fala. O que aconteceu com esses meninos aqui? Eles não foram intoxicados com as redes sociais deles aqui. Eles foram levados para um outro país, eles foram levados para uma outra cultura, mas a base dele era o conhecimento de Deus. E por causa disso, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com a iguaria do rei. E essa decisão de Daniel leva ele a ser visto como o cara mais inteligente entre todos os outros do reino da Babilônia. E não só isso, porque depois, no capítulo 3 de Daniel, esses mesmos meninos aqui, que foram testados pelos reis, vão ser obrigados a se prostrar diante de uma estátua. Mas a decisão deles é: fique sabendo, ó rei, que se Deus não nos livrar da fornalha de fogo ardente, ainda assim nós não nos prostraremos diante da sua estátua. Por quê? Porque a base deles era o conhecimento sólido de quem Deus é. E por causa disso, não foi fornalha de fogo ardente que fizeram eles negar a fé em Deus. Acho incrível esse texto porque eles vão dizer assim: mesmo se Deus não nos livrar, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Convicção, né, cara? Que convicção. Porque a base deles era o conhecimento de Deus. O que eu faço, então, para que eu não me contamine com esse excesso de informação que eu tenho ao meu redor? Eu preciso me voltar para a base, que é o conhecimento de Deus. Você precisa conhecer mais a Deus, meu jovem. Você precisa gastar mais seu tempo estudando as Escrituras Sagradas, meu jovem. Você precisa ler mais Bíblia, cara. Você precisa conhecer mais sobre o que diz as Escrituras Sagradas sobre todos os assuntos. Você precisa estudar um livro bíblico como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Você precisa investir seu tempo lendo Efésios, cara. Cara, você tem que ler Efésios, por favor. Você precisa ler Efésios 50 vezes, cara. Você precisa investir seu tempo lendo Gálatas, cara. Você tem que ler Gálatas, pelo amor de Deus. Você tem que ler Gálatas de uma vez só, cara. Uma sentada só, durante 3 horas. Você tem que conseguir passar 3 horas do seu dia lendo Gálatas, anotando todos os termos que você não conhece, indo pesquisar num dicionário, cara, pegando todas as referências de rodapé da sua Bíblia e depois indo lá em cada uma delas, cara. Você precisa gastar esse tempo. Cara, você tem que gastar tempo lendo Provérbios, velho. Tu tem que ler Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, todos os dias, você lê Provérbios o resto da sua vida, uma vez no mês. Você precisa ler Provérbios. Você precisa anotar cada provérbiozinho que tem a ver com sua vida ali. Você precisa investir tempo nisso. Porque é isso que vai salvar a sua vida. É isso que vai consolidar os seus pés quando você for para a universidade e um professor endemoniado se levantar para dizer um absurdo sobre Deus. E você vai ouvir tudo que ele vai dizer, mas nenhum centímetro de sua fé vai ser abalada, porque você gastou 3 horas da semana lendo Gálatas, cara.
a base para a gente viver nesse mundo precisa ser as Escrituras Sagradas. Essa é a ideia. Eu quero terminar lançando desafios para você, velho. Se desafie em relação a isso. Busque fazer isso de vez em quando na sua vida, sabe, sei lá. Desinstala o Instagram, cara. Não precisa cancelar a conta, não. É só você tirar da tela. Porque depois que você desintoxicar um pouquinho, você volta. Mas, puxa vida, você não podia desinstalar por algumas semanas, cara? Sabe o que você podia fazer? Você podia tirar a notificação do seu WhatsApp, cara. E aí você só responde no final. Ou não responde, cara. Faça igual o Jamerson. Me responda uma semana depois a mensagem que eu mando para ele. Tá tudo bem, a gente se ama, cara. Você não precisa responder imediatamente os outros, cara. Mas alguma coisa a gente precisa fazer para aprofundar a nossa vida em Deus. Alguma coisa a gente precisa fazer para aprofundar mais a nossa vida em Deus. Porque é isso que vai salvar a nossa vida nesses dias de hoje. Amém?